orquídea é considerada um presente da natureza. Existem cerca de 35 mil espécies nativas no mundo e mais de 100 mil híbridas, ou seja, melhoradas geneticamente pelo homem. As asiáticas são as mais comercializadas no mundo, mas as sul-americanas são as mais apreciadas. Só no Brasil, existem cerca de 3 mil espécies que representam 10% de toda a flora do planeta. O hábito de cultivar orquídeas é considerado o maior hobby do mundo, ultrapassando os famosos hábitos de se colecionar selos, cartões, moedas. Só aqui em Campo Grande são 200 colecionadores de orquídeas. E tem também essas orquídeas aqui que são naturais aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Tem orquídeas muito interessantes como essa aqui, ó, bem miniatura, bem pequenininha. Essa aqui muito rara e bonita, tá vendo? Agora tem essa aqui, ó, também igual aquela, mas ela nasceu toda pigmentada. A maioria das pessoas acredita que criar orquídeas é muito caro e muito difícil, que dá muito trabalho e que na maioria das vezes elas não se desenvolvem e morrem. Mas não é bem assim. Ela é muito resistente, fácil de cultivar e os preços são a partir de R$10. O senhor Augusto Jorge Baixa é um apaixonado por orquídeas. Uma paixão que vem desde 1957, quando se interessou pela beleza das plantas. Mas foi só 11 anos depois que ele veio a saber que aquelas belas flores eram orquídeas e que cada uma tinha um nome, pertencia a uma espécie e que era o hobby preferido de muitos colecionadores. A paixão acabou virando mania e hoje ele tem esse espaço em sua casa com centenas de espécies. 2 vezes por dia, seu Augusto se dedica a cuidar de cada uma delas. Mas quando uma planta morre... O sentimento é de tristeza, né? Mas isso não é uma coisa que acontece só comigo, acontece com todos os colecionadores de orquídeas, que eles estão habituados a não só cultivar e ver as suas plantas morrerem, né? Como também proporcionar para que elas morram também, né? Mas se sua orquídea tiver algum problema, não se preocupe. Tem até um hospital de orquídeas. Quer conhecê-lo? Vem cá. Esta é a incubadora. São aqui que as plantas são polinizadas, depois ficam na semente. Depois de nascidas, elas vêm para a maternidade. E aqui ficam germinando. Depois, elas ficam aqui no berçário por um período de até 4 anos. Mas se ela estiver doente mesmo, vem direto para o centro cirúrgico. Aqui elas são operadas e recuperadas. Depois, ficam aqui em desenvolvimento. Depois vêm para o setor de recuperação. Mas se tiverem realmente muito doentes, vêm direto para o CTI. Depois daqui, elas já estão todas prontas para voltar para casa. Pode ser que aí na sua casa você tenha um fundo como esse, com verde, algumas plantas, alguns vasos, até uma pequena horta. Mas você pode ter mais que apenas verde. Você pode cultivar orquídeas. Você pensa que é difícil? Não, é muito fácil. Só requer muito carinho e atenção. Bom, é preciso ter um pequeno espaço, se quiser cultivar num espaço grande também, pode ter uma quantidade maior de orquídeas. E as recomendações simples são os princípios de cultivo. Ela precisa de sol, porém não gosta daquele sol do meio-dia, do sol forte. Ela precisa do sol da manhã ou então de um sol quebrado por uma tela de sombreamento ou por um ripado. Gosta de água. Dizem que as orquídeas não gostam de água, elas gostam de água sim. O que elas não gostam é de permanecer molhada. Você não pode deixar a orquídea encharcada. Precisa molhar e deixar secar para depois molhar novamente. Precisa colocar fertilizante. É bom sempre colocar um fertilizante próprio para a orquídea. Não precisa inventar fertilizantes, não. Fertilizantes são bastante comuns e bastante baratos e favorece o crescimento rápido e um crescimento saudável nas orquídeas. E o resto é só carinho e dedicação.